Por isso aqueles contratos que a gente assina padrão de adesão e tudo mais, sempre tem lá aquele campo duas testemunhas, né? Isso é até uma tese que eu tinha vontade de sustentar em juízo, mas nunca tive oportunidade. Porque se é de adesão, quem é que assina como testemunha? Nunca assinam. Lá dentro, quando você entrega o contrato, vai alguém lá e assina. A tese que eu tinha vontade de sustentar é a seguinte: intima essas testemunhas, juiz. Pergunta se elas testemunharam o ato. Se elas não testemunharam o ato, o que acontece? Esse título não é executivo. Esse título não é executivo. Percebe? Dá para você, em sede de embargos ou impugnação à execução, você puxar essa produção de prova, tá? Porque os embargos da execução têm natureza de ação de conhecimento. Dependendo do que você está alegando, o juiz pode sim marcar uma audiência e ouvir a testemunha, ok? Repara a importância de cada detalhe desses. A testemunha, é isso que caracteriza a execuibilidade do título? Então vamos bater na testemunha. Se ela não testemunhou, eu posso bater aí. O cheque, conta o dia aí, a data da emissão do cheque. Você comprou naquele esquema a brasileira, né? Qual é o cheque a brasileira aí? Cheque pré-datado, que aí o dono da loja, quer dar uma desperto, sabe tudo de direito. Você vai fazer o cheque colocando a data do vencimento. Ele diz assim: não, coloca todos com a data de hoje. E eu coloco o bom para. Ele bota aquele papelzinho escrito bom para, dia tal, né? O que acontece se eu comprei em 12 vezes no cheque e coloco todos eles com a data de hoje? Quando ele for apresentar o sexto cheque, se não tiver fundo, ele não vai poder executar. Ele vai ter que ir para ação de conhecimento. Se eu colocasse com as datas, o sexto cheque, quando ele fosse apresentar, o cheque estava com a data da apresentação. Voltou de novo, executo. Por quê? Porque o cheque não prescreve? Não tem uma data, um prazo, se for na praça ou fora da praça? Se o cheque prescrever, o que some? A exigibilidade. O cheque deixa de ser uma ordem de pagamento à vista exigível. Ele tem obrigação certa, tem obrigação líquida, mas ele perde a exigibilidade. Se eu não tiver a obrigação no título certa, líquida e exigível, ou seja, com os 3 requisitos, eu não posso ir direto para o processo de execução. Então, o cheque prescrito tem que passar ou pelo processo de conhecimento ou por um outro procedimento chamado ação monitória, que vocês vão estudar mais para frente. Mas que é um misto também de processo de execução com conhecimento, só que ao contrário. Começa com uma tentativa de execução, se o cara impugnar, vira conhecimento. Então, vai acabar dando no mesmo, tá? É interessante que as pessoas pedem esse cheque pré-datado, porque se a pessoa falecer, ela vai igual o cheque. Mas tem um espólio. Dá no mesmo. O patrimônio dela vai responder. Eu vivo ou morto, o meu patrimônio responde pelas minhas obrigações. Mas vivo ou morto, mesmo vivo, o cara não vai enfiar a faca no meu pescoço. Não vai mandar o segurança do cursinho me encher de porrada. Ele vai entrar com a ação e vai dizer: juiz, ele não quer pagar. O que o juiz vai fazer? O máximo que ele vai fazer é mandar o oficial de justiça na minha casa penhorar os bens que forem penhoráveis. Os que forem penhoráveis. Porque o meu sofá não é penhorável, a minha televisão não é penhorável, o meu computador não é penhorável. Aliás, eu não devo ter nada lá em casa que seja penhorável. Não tenho obra de arte de grande valor, não tenho joias da família. A moto, verdade. A moto, o carro, tenho. Não, tô falando dentro de casa. Dentro de casa ainda não. Eu até tinha vontade de ter uma casa em que eu pudesse guardar a moto dentro da sala, mas não. Aí vai estar assinado lá dentro com a data de dezembro de Entendi. Mas aí, o que acontece? Entendi isso é interessante. Agora, o cheque pré-datado, ele não existe, né? A lei do cheque não prevê o cheque pré-datado. Isso já é cultural nosso a ponto do judiciário reconhecer. Então, não seria tão difícil, né? Você precisaria só levar a ação de conhecimento contra o espólio, seria uma ação de cobrança contra o espólio, e na narrativa dos fatos você ia colocar que aqueles cheques foram todos assinados na condição de cheque pré-datado na data tal. Você já teria os primeiros cheques, inclusive do mesmo valor, para
comprovar isso, né? Essa sequência. Mas como a obrigação é garantida pelo patrimônio, isso aí eles fazem por vários motivos. Tem a questão do troca-troca de cheque com o banco. O banco ou com as financeiras, né? As factorings. Eu para ter liquidez na minha empresa, eu faço para vocês aqui no meu cursinho, vou dar um curso para vocês, 12 vezes eu faço, não tem problema. Mas eu pego esses cheques todos, ele tem uma factoring, eu troco com ele. Ó, ele me antecipa esse dinheiro, ele fica com 10% desse valor, ele me devolve só 90%. E aí ele está comprando o risco, na verdade até mais, né? Se for numa factoring. Se for banco é 14, eu acho, 14, 15%. Ele está comprando o risco dos cheques que voltarem ele ter que executar, e em troca desse risco e do tempo que ele vai demorar para receber, ele fica com esse valor, ele é remunerado por isso, né? Pelo risco e pelo tempo, tá? É um negócio lícito, pelo menos como regra, os bancos fazem, taxa de juros aí que varia. Ele já tem estrutura de cobrança, voltou, tá, manda para cobrança. Tem advogado que vive disso, monta a factoring e fica trocando cheque. Porque aí se precisar, ele executa, vai executando e vai no troca-troca de cheque. Aí isso dá liquidez para as empresas, tá? Mas errado do ponto de vista de quem quer garantir a execução. De quem quer garantir a execução, a gente mantém os cheques. Aliás, o melhor mesmo é você não fazer o parcelamento com cheque com prazos muito extensos, né? Aí não vale a pena. Melhor você fazer o quê? Nota promissória. Porque a nota promissória resolve esse problema que você falou. Nota promissória, o cara deu hoje para vencer daqui a 6 meses. Morreu no meio do caminho, ele deu em vida. É mais fácil de você comprovar. E agora olha como é que é a questão cultural. Que o brasileiro que é o cara esperto. Cheque e nota promissória tem o mesmo valor, título executivo extrajudicial. Mesma garantia. Aliás, tem mais, porque a nota promissória você ainda pode ter o aval ali, né, garantindo. O cheque não tem aval. Nota promissória eu aceito, mas eu quero um avalista, quero 2 avalistas. Se não pagar, todos os devedores solidários, não é assim? Agora, chega numa loja e diz assim, ó, eu quero quero comprar tal coisa, vocês estão parcelando em 12 vezes no cheque, eu não tenho cheque. Posso fazer com 12 notas promissórias? Vou aqui na banca, compro, custa R$1, o talãozinho, e eu assino 12 notas promissórias? Claro que não. Agora, do ponto de vista jurídico, tem alguma diferença? Porque o banco vai pagar uma dívida que é sua no cheque? Então nem a ideia de que o banco garante, porque o banco não garante. O banco não garante o seu cheque. Concordam? A dívida é sua. Você deu o cheque, bateu lá, o banco vai dizer, não tem fundo, devolvo. O que você vai fazer? Vai ao judiciário. Nota promissória pode ser feita no papel de caderno. Vocês aprenderam isso com o professor, não aprenderam? Desde que tenha todos os requisitos. Vai lá com o papelzinho do caderno, direto com a execução, não vai ser executado? Vai ser executado. Agora é cultura. Se vocês forem no interior se usa nota promissória e não se usa cheque. Você tem aquela coisa de descontar a nota promissória, vai no mercado. Tá aqui, deixa a promissóriazinha e leva as compras. Daqui a 1 mês o cara executa, daqui a 2 cobra, não executa, tá? Cultura, né? E o Brasil é um dos últimos países ainda que ainda usa cheque. Você vai na Europa, nos Estados Unidos, você fala em cheque e nego ri da cara da gente, né? Cheque é o pior de todos. Ou é dinheiro, ou é cartão de débito. Mas a gente precisa fazer circular. A ideia do título de crédito qual é? Não é fazer circular a riqueza? Não é dar liquidez para as empresas? Isso você faz com nota promissória, você faz com duplicata, você faz com todos os letras de câmbio. O cheque é o mais primata de todos esses aí.